Filhas amadas do Pai, graça e paz para cada para cada uma de vocês. Que bom estar aqui novamente para continuarmos falando um pouquinho sobre Débora e esse desenrolar da história dela que tanto nos ensina. Eu creio que você que está aqui tem todos os áudios, né? Antes desse de Débora, nós fizemos o da Sunamita. O da Sunamita foram uma sequência de 8 áudios. Se você não tem, pode me pedir, peça uma das irmãs, porque eu acho que não fica salvo aqui no grupo, mas se você chegou há pouco tempo, talvez você não viu, né? Mas vamos continuar então nos passos dessa mulher e como que Deus foi trabalhando na história, né? Nós vimos ontem que Baraque perseguiu os carros, né, de guerra e todos os soldados inimigos até Harosete-Raguim, e todo o exército de Cícera foi morto ao fio da espada. Não sobrou nenhum só adversário vivo. Com toda aquela água que Deus enviou, conforme está escrito em Juízes 5, né, no Cântico de Débora, ela conta em detalhes o que aconteceu. Os carros de ferro, a maioria atolou, os soldados tiveram que fugir a pé e foi muito fácil o exército de Baraque, que estava a cavalo, né, vencê-los que estavam a pé. Então, foi uma vitória dada por Deus, porque aos olhos humanos era impossível vencê-los. Mas o Senhor sabe onde está a fraqueza dos nossos inimigos, e Ele sabe como fazer, como trabalhar, como agir, como fazer as suas estratégias e fazer com que o povo de Deus, muitas vezes em posição inferior, em condições ruins, vencer uma guerra tão grande, né? E nós vimos que Cícera, o comandante daquele exército inimigo, ele fugiu a pé. Ele saiu correndo dali, escondido, e lembrou-se que ali próximo havia a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Eles não eram israelitas, eles eram um povo nômade, que volta e meia estava em lugares diferentes, armavam as suas tendas. Vocês sabem que naquela época as mulheres ficavam com essa incumbência. Quando chegava num determinado lugar, o homem escolhia o lugar, ele saía para buscar ali algum tipo de madeira, algum tipo de alimento, caçar algum animal, e a mulher ficava com a responsabilidade de armar a tenda. Isso era tarefa dela, das mulheres, né? Então, armar uma tenda, estacas, martelos, isso era uma coisa muito comum para as mulheres naquela época. Eram os utensílios de trabalho delas no dia a dia. E então, Cícera subiu, sabendo que aqueles não eram um povo israelita, ele acreditou que podia confiar plenamente. Então, vamos ver o verso 18 de Débora, Juízes, capítulo 4. Saindo Jael ao encontro de Cícera, ofereceu-lhe, dizendo: Entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite, e ela então o cobriu com tecido. Olha para vocês verem. Ele estava chegando esgotado, porque ele veio correndo, ele estava desesperado, sabendo que todo o seu exército estava morto, ele estava sozinho, né? E ele pôde escapar enquanto eles estavam ali guerreando, ele pôde escapar. Então ele deve ter feito isso e subiu sem fôlego, e quando chegou na porta da tenda, Jael veio ao seu encontro. Obviamente, queridos, que todos ali estavam sabendo o que estava acontecendo. Todos tiveram notícias que Débora havia subido com Baraque 10.000 homens. E todos também estavam sabendo
que Cícera estava vindo com seu exército e seus carros de ferro. Não era uma coisa que podia se esconder. Não era. Era algo que as pessoas sabiam. Então Jael disse para ele: entra na minha tenda, não temas. Ele entrou. Ele estava tão cansado. Lembre-se que estava chovendo. Por isso, o rio transbordou, os carros afundaram na lama. Então, certamente ele estava todo molhado. Ela lhe cobriu com tecido. Não sabemos se é uma coxa, uma manta. Ela lhe cobriu. Certamente ele estava sentindo frio, devia de estar todo molhado. Então, ele lhe rogou: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho muita sede. Ela então abriu um recipiente feito de couro que continha leite e deu-lhe de beber e cobriu de novo. Esse recipiente de couro era um odre em que eles colocavam leite de cabra, porque geralmente os nômades criavam cabras. E eles colocavam esse leite ali dentro e ele fermentava e se tornava um iogurte. E era uma bebida muito apreciada pelo povo naquele tempo. Era uma bebida cara, não era qualquer pessoa, era uma bebida forte que fortalecia. Então, ao invés dela dar simplesmente um copo de água, ela deu a melhor bebida que ela tinha em casa. Isso foi dando a ele confiança. Ele tornou a deitar. Ela tornou a cobri-lo. E Cícera então recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui em sua tenda? Responde imediatamente: não. Olha para vocês verem. Ele então já estava tão cansado que ele já não estava conseguindo mais vigiar nada com seus próprios olhos. E ele pediu a ela: fica na porta da tenda. Se vier alguém perguntar se há alguém em casa, você diz não. Porque havia um costume naquela época, queridos. Se o marido não estivesse em casa, ninguém poderia entrar naquela tenda. Por isso, se o marido não estava em casa, a mulher se punha à porta da tenda, como se mostrasse que não havia marido em casa, não havia ninguém em casa, então ninguém poderia entrar sem o homem da casa, sem o dono da casa estar lá junto da sua mulher. Então, ele pediu a ela que fosse para a entrada da tenda. E se alguém perguntasse, tem alguém? Não. Então ninguém poderia entrar nem para revistar a casa dela. Ela foi, certamente fez de conta que ia mesmo para a porta da tenda. Só que ela não fez isso que ele falou. Quando ela viu que ele pegou no sono, porque ele estava muito cansado. Porque nós falamos dessa guerra aqui, parece que ela aconteceu em um minuto. Não, ela não aconteceu em um minuto. Imagina que eram 10.000 soldados de Baraque contra muitos outros, eu acredito que o dobro, o triplo de soldados dos inimigos. Essa batalha durou muitas horas. Muitas, talvez um dia inteiro. Talvez um dia inteiro. Então, o que acontece? Ele estava esgotado de lutar e depois de fugir. Então, queridos, ele fechou os olhos. Ele adormeceu de tão cansado que estava. E veja o que Jael fez. No verso 21, diz assim: então Jael, esposa de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. E então lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente vencido pelo cansaço, e então assim morreu. Olha o que Jael fez. Jael pegou um instrumento que ela tinha disponível. O instrumento, o utensílio que ela usou para edificar a sua tenda foi o que ela usou para destruir
o inimigo de Israel. Então nós vamos entender, ela não era israelita, porém Débora era uma mulher conhecida em todas aquelas terras. Era conhecida, era respeitada, era admirada. Todos a tinham como uma mãe em Israel. Ela protegia os filhos daquela terra. Ela era a voz de justiça. Ela era a voz que acalentava todos, que decidia as questões. Então, não havia ninguém naquela terra que não conhecesse Débora, que não soubesse quem ela era. Ela era uma inspiração para homens e mulheres. E com toda certeza, Jael sabia de Débora, conhecia Débora certamente, sabia que Débora estava à frente daquela batalha junto com Baraque, sabia quem era Cícera, sabia quem era o comandante do exército do rei Jabim, sabia que aquele rei Jabim era mau, que oprimia o povo de Israel. Então Jael tomou uma decisão. Ela decidiu destruir, matar definitivamente aquele comandante do exército. Talvez ela não soubesse detalhes, talvez ela não soubesse que todos os seus soldados já estavam mortos, mas ela sabia que alguma coisa tinha dado errado. Para Cícera vir correndo e esconder na sua casa significava que ele não estava vencendo a guerra. Ela podia não saber detalhes, que todo o seu exército estava morto, mas ela estava vendo que tinha uma coisa muito errada. E então ela aproveitou aquele momento. Aqui nos ensina uma coisa muito importante. Você precisa ter convicção daquilo que você acredita. Os seus valores, os seus princípios, as pessoas com as quais você se identifica, que o caráter daquelas pessoas com que você se identifica. Jael ali não teve dúvida do que fazer, mesmo porque ela não tinha muito tempo para ficar pensando. Quando nós temos convicções interiores muito fortes, a gente não pensa muito tempo, porque elas são cravadas, escritas no nosso coração, faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente considera certo, que a gente considera errado. Entende? Então, hoje eu vejo uma carência de pessoas que têm posicionamentos firmes. A maioria de nós conhece pessoas mornas, que ficam em cima do muro, que não se estabelece nem de um lado nem para o outro, que não se posiciona. Nós vemos hoje as maiores atrocidades na nossa nação. A gente vê hoje atrocidades em todos os níveis, em todos os montes da nossa sociedade. Nós vemos coisas erradas, profundamente erradas, e muitas das vezes ninguém fala nada, ninguém faz nada. Todo mundo morno, a maioria em cima do muro, calado, não se posiciona. Às vezes tem oportunidade de se posicionar pela justiça, pela causa certa, pelos fracos, pelos oprimidos, pelos órfãos, pelas viúvas. Recentemente nós vimos aí 2 casos de crianças que foram assassinadas por padrasto, madrasta e mães. E isso é uma coisa que me aterroriza, porque as avós estavam perto, porque babás estavam perto, porque outras pessoas da família estavam perto e ninguém se posicionou. Ninguém se posicionou. Estava tudo claro, estava tudo à mostra, estava tudo diante dos olhos de todos. Mas a pessoa morna, ela não se posiciona. Ela se esconde, ela se omite. E isso é gravíssimo, porque você perde a oportunidade de fazer parte da história que Deus quer escrever. Então Jael não pensou 2 vezes, ela se posicionou.
Ela era uma caçadora? Não. Ela tinha armas em casa? Certamente, se tinha, não sabia nem usar. Mas ela usou o que ela sabia usar. Ela usou aquilo que era natural para ela, aquilo que ela tinha costume de ter sempre à sua mão, aquilo que ela sabia fazer bem, que fazia parte do seu dia a dia, porque ela fincava as estacas no chão até firmar bem lá na terra para poder prender as cordas da sua tenda. E se ela não fizesse isso muito bem, a sua tenda poderia vir a cair. Eu vou te dizer uma coisa. O que você acha que são essas estacas? O que você acha que são essas estacas que prendem as cordas da sua tenda, da sua habitação? A Bíblia diz que a palavra dele é como martelo, que quebra a pedra, que esmiuça a pedra, ou como fogo, não é mesmo? Mas vamos tomar esse exemplo. Se a palavra de Deus é a pedra, é o martelo que quebra a pedra, é o martelo que finca a estaca, Estaca é o mesmo tipo de madeira usado para a cruz de Jesus Cristo, ao qual ele foi crucificado. Estaca lembra a cruz de Cristo. Então, com a palavra de Deus, você vai cravar essa verdade no chão da sua terra, da sua casa. Você vai cravar até o fim, até ficar bem firme no chão da terra que você habita, a sua casa, os seus filhos, os seus netos. Você vai cravar a palavra de Deus. Falando o quê? Falando quem é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, o que ele pagou na cruz para salvar você, salvar a sua casa, a cada um que o receba como Senhor e Salvador. E isso não pode ser apenas uma batidinha com martelo. Não é apenas uma vez. Você vai falar de Jesus Cristo enquanto viver. Você vai dia a dia cravar as verdades sobre Jesus na sua casa. Quem ele é, porque ele vai nos revelando um pouco da sua face por todos os dias enquanto vivermos. O que eu conheço de Jesus hoje é um pouco mais do que eu conhecia ontem, do que eu conhecia anteontem. Porque nós vamos cravando com o martelo as estacas que seguram as cordas da nossa habitação. Foi isso que ela usou. O que ela usou para edificar a sua tenda foi o que ela usou para destruir o inimigo. Entenda isso que eu estou dizendo. São as verdades que você acredita sobre o seu Senhor e Salvador. São estas verdades bem cravadas na terra do seu coração, no coração da sua família, é que vai destruir o inimigo. O que vai matar e destruir o inimigo da sua geração, da sua casa, da sua descendência, são as verdades que você cravar. Pode levar muito tempo que essas verdades sejam bem estabelecidas, mas não pare até que estejam firmes. Até que estejam firmes. E foi isso que ela fez. Pegou as estacas e foi mansamente. Ele estava totalmente entregue naquele esgotamento. É como se Deus proporcionasse a ela aquela oportunidade e ela não deixou passar. Não deixe passar as oportunidades que Deus te dá para fazer um ato nobre, para ter uma atitude nobre que vai honrar o nome do Senhor. Ela era uma mulher, assim do nada que ela tinha ouvido falar sobre isso tudo? Não. Débora era uma mulher que temia a Deus, era uma mulher de profunda intimidade com Deus, e como mãe daquela nação, de toda aquela terra, ela inspirava outras mulheres. E eu quero perguntar a você, você tem inspirado outras mulheres? Você tem sido inspiração para outras mulheres? Nós precisamos ser.
Eu não estou dizendo para você que você tem que agradar todas as outras mulheres. Eu não estou falando disso. A gente, nos tempos de hoje, a gente vê tantas mulheres, elas fazendo de tudo para serem belas, agradáveis, para serem isso ou aquilo, a fim de agradar as outras pessoas. Querida, é muito bom a gente ser uma pessoa agradável, a gente ter empatia com as pessoas, mas isso não deve ser a sua maior preocupação. A sua maior preocupação é você ter uma vida com Deus que inspira outras mulheres. Não se preocupe tanto com o seu corte de cabelo, com a sua maquiagem. Quando você for fazer uma live, não se preocupe tanto com a sua beleza, com as suas unhas, com o lugar, com isso, com aquilo, mas preocupe-se em passar para as pessoas a verdade da sua vida com Deus. Porque é isso que vai contar. Quando você for orar em público, não precisa erguer sua voz e mostrar talvez uma santidade exagerada, querer impressionar as pessoas, como eu sou tão, tão forte em Deus, meu Deus. Não, queridas. Apenas diga aquilo que é uma realidade para você. Você tem uma intimidade com o Senhor. E isso é visível na sua vida. Através das atitudes, não precisa nem estar orando para que as pessoas vejam que você é uma mulher de oração. Então Jael, ela aproveitou a oportunidade e ela destruiu aquele inimigo, porque certamente há anos ela vinha recebendo as impressões de Débora, os ensinamentos de Débora. Ela, como nômade naquelas terras, evidentemente ela já tinha ouvido falar de Débora, talvez já tinha contato com Débora, talvez tinha subido até aquela montanha, debaixo daquela palmeira, e levado alguma circunstância para Débora responder ali como juíza para ela. Nós não sabemos que nível que ela tinha. Você não precisa ser íntima de uma pessoa para receber dela. Não precisa. Quando uma pessoa tem uma vida com Deus, essa vida exala por tudo. Você não precisa ter intimidade com ela. Basta você acompanhá-la, mesmo de longe, aprender com as atitudes dela. E então Jael não perdeu a oportunidade e se posicionou. E assim ela destruiu o comandante Cícera, o comandante do rei Jabim, que ali naquele momento era o último inimigo do povo de Israel. Era o cabeça, vamos assim dizer. E então se cumpriu a palavra de Débora. Qual foi a palavra? Que Deus entregaria a honra da vitória a uma mulher. E lá no capítulo 5, você vai ver que no cântico de Débora, que ela cantou junto com Baraque, eles dizem de Jael que Jael é bem-aventurada. Bem-aventurada. Quando elas dizem assim no verso 24 do capítulo 5, que Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Éber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes, serviu-lhe a coalhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda. Com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. E então golpeou Cícera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou sem vida. Meu Deus! Então vocês olham que ela realmente, talvez ali pela descrição aqui, talvez ele, não sei se teve tempo de sequer levantar a cabeça, mas o fato é que ele tombou aos pés dela. Então eu quero dizer para você que aqui tem uma chave para nós. Nós que somos mulheres, precisamos buscar inspiração de mulheres mais velhas. Jael era uma jovem, casada com um jovem, um queneu, um nômade, mas ela estava atenta à sua realidade em volta. Ela buscou aprender coisas com uma mulher mais velha. Débora era uma inspiração para as mulheres mais novas. Aqui no texto todo, nesse capítulo todo,
Não se ouve falar que Débora era uma mulher extremamente bela, não se ouve falar que ela era empoderada, não se ouve falar que ela era uma leoa, não. Simplesmente diz que Débora era uma mulher que subia as montanhas para ficar com o seu Senhor, ouvir o seu Senhor. Ela não era uma mulher jovem, era uma mulher experiente. Era uma mulher experiente. Ela sabia que a coisa mais importante na maturidade é quando você se torna uma mãe espiritual para as próximas gerações. E foi assim que certamente ela inspirou Jael. E Jael, talvez lembrando da coragem de Débora, se Débora subiu as montanhas com Baraque, marchando com um homem, 10.000 homens, 10.000 soldados atrás, então não havia o que temer, porque Débora era mais velha, porque Débora era uma pessoa talvez com menos condição da força de Jael. Somos uma inspiração. Será que quando vem problemas e dificuldades você marcha e sobe o monte, ou você fica todo o tempo choramingando, murmurando, com medo, se esconde atrás das coisas? Nós não vemos que Débora ficava na casa de ninguém, nós não vemos que Débora não era uma mulher mexeriqueira, não era uma mulher que queria saber da vida das pessoas, não, ela cumpria o seu destino naquele tempo. E é isso que nós devemos ocupar o nosso tempo, com Deus e com os propósitos de Deus para com a nossa vida nesta geração. Foi assim que ela inspirou Jael. E foi assim que Jael, a próxima geração depois dela, venceu o inimigo, se tornou a mulher mais bendita entre todas aquelas que habitavam em tendas. Porque havia muitos povos nômades naquela época, que nunca paravam num lugar só, andavam de lugares em lugares, cada dia estava em determinado lugar, viviam em tendas. Viviam em tendas. Então veja bem, eu não sei se você hoje se identifica com Débora, se identifica com Jael, mas seja como for, Débora inspirou a próxima geração. E Jael, que era a próxima geração, estava crescendo e certamente iria inspirar a próxima geração que viria depois dela. Então, este é o nosso papel. Guardar a nossa casa, edificar a nossa casa com o martelo, com as estacas, firmando bem as cordas. Alarga suas tendas, firma bem as estacas, porque a glória do Senhor virá e transbordarás para a direita e para a esquerda. Alarga a sua tenda. Alonga suas cordas e firma bem. Puxa elas bem. Firma bem. Firma, porque nós transbordaremos para a direita e para a esquerda. Então firma as cordas, puxa bem, alonga as cordas, amarra firmemente, finca as estacas mais firmemente da sua edificação. Ou seja, escreve com mais força as verdades, porque nós estamos vivendo tempos de muitos ventos, ventos difíceis, tempestades difíceis, e quem não tiver as suas estacas bem firmadas, a hora que vier a tempestade não resiste. O que você faria se fosse Jael? Se o inimigo batesse a sua casa, o que você faria? Será que você correria de medo? Será que você ficaria ali tremendo? Será que você daria guarita para o inimigo? Por medo? Você deixaria suas convicções de lado e você daria cobertura a um homem que era tão injusto e maligno? Será que você tem acobertado na sua casa injustiça? Será que para se dar bem com todo mundo, para ficar bem com todo mundo, você tem acobertado injustiças? Coisas erradas que vão contra o que Deus ensina, o que Deus tem nos seus preceitos e mandamentos? Quantas pessoas têm passado por cima dos ensinamentos do Senhor para que fique tudo bem com todo mundo, para não causar nenhum incômodo, constrangimento com ninguém? Jael não pensou duas vezes, Jael não pensou em ficar bem com aquele homem.
Se ela fosse uma pessoa interesseira, ela podia pensar: olha, eu vou dar guarita, eu vou salvar a vida deste homem, porque o rei Jabim é um homem muito mais poderoso. São 20 anos que eles estão vencendo todas as guerras aqui. Então eu vou dar cobertura para o mais forte, para o mais poderoso, ainda que ele esteja errado, ainda que ele seja injusto, maligno e mau. Mas ela não pensou assim. Então, querido, não siga a multidão. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está aplaudindo e dizendo que é certo que você vai dizer que é certo. Não é com medo de perder as pessoas que você mais ama, que você fica com a boca fechada e você não fala a verdade. Porque quando ela fincou as estacas com seu martelo, ela pregou a verdade. E a verdade não é o que eu penso, ou o que B pensa, ou o C pensa, ou o A pensa. A verdade é a palavra de Deus. O que Deus diz é a verdade. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade e é imutável. Imutável. Não, a Bíblia não tem que se ajustar aos dias atuais, conforme os pecados geracionais, de geração em geração. Não. Quer dizer que o pecado contemporâneo hoje tem que mudar a Bíblia para ajustar? Não. Pecado é pecado. O pecado separa o homem de Deus. Então nós temos que ser corajosas para dizer essas verdades. Ela poderia ter sido morta? Sim. Ela poderia errar o alvo? Sim, ela corria um risco. Ela pôs a sua própria vida em risco. Ela pôs. Porque ela foi mansamente, mas ele poderia acordar. E se ele acordasse como homem, ele teria armas em sua mão, ele facilmente destruiria ela. Mas lembre-se que quando você está agindo pela verdade, você tem o Senhor da verdade do seu lado. Porque o Espírito da verdade é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, fica essa palavra hoje para você. Quero que você hoje pense bem, analise bem com o que você tem firmado a sua casa. Sobre o que você tem firmado, sobre quais verdades você tem firmado. Sobre quais verdades. Porque o Senhor, ele vai te honrar. Você será chamada bendita sobre a terra. Ainda que muitos, quando você está fincando a estaca, você talvez vai ser criticada, você vai ser não compreendida, mas esteja certa que vai ter algum momento em que você será levantada como uma mulher bendita entre as gerações que virão. Porque Deus é Deus, continua sendo Deus e será Deus. Então escreva a história da sua geração, escreva, seja como Débora, marchando, subindo. Jael foi uma mulher que ela fez o que deveria ser feito dentro da sua casa. Débora tinha um ministério para fora. Débora saiu da sua casa, foi às montanhas, edificou seu lugar, plantou sua palmeira, ela subiu as montanhas para a guerra, o seu ministério era para fora. Jael tinha um ministério dentro da sua casa. Ela tinha um ministério ali de dentro, ela destruiu o maior dos inimigos do povo de Israel, com as ferramentas que ela tinha na sua casa. Não tinha um soldado com ela, um comandante, nada. Então, minha querida, use o que você tem. Talvez o seu chamado é fora de casa ou dentro de casa, eu não sei. Mas use o que você tem. Use as verdades que Deus tem te ensinado e colocado no seu coração. Use para você vencer todas as suas guerras, vencer todos os inimigos que estão sobre a sua casa. O Senhor deu a oportunidade e ela não deixou passar. Ela não temeu nada nem ninguém. Você não pode temer, porque o maior do que tudo está conosco quando decidimos edificar nossa casa sobre as verdades. Ela sabia que aquele povo odiava o povo de Deus, odiava as verdades de Deus. Era um povo que oprimia o povo de Deus. Então,
Certamente ela sabia de tudo. Você sabe de tudo? Como você sabe das verdades de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem ouvido mulheres que são inspiração nessa geração? Eu não passo, acho que nem um dia sem estar fazendo o meu serviço diário, sem estar primeiro no meu devocional, gastando tempo com a palavra de Deus, orando, pelo menos no mínimo 2 vezes ao dia num lugar separado, oro com irmãs, mas também gosto de ouvir mulheres mais velhas, como Edmeia Williams, que eu respeito e admiro nessa nação, Sara Hayashi, que eu respeito e admiro, para mim são Déboras, mulheres maduras que têm muito a nos ensinar. Então eu quero, mais uma vez, deixar para você esse desafio. Medite sobre essa palavra de hoje. Amanhã voltaremos. Vamos ver o que sucede depois disso. Eu creio que você está assim como eu, né? Também recebendo de Deus. Deus está falando aos nossos corações. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.